Pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês na nossa última aula aí da disciplina de programação para Web 2. E aí eu tive uma ideia de reformular essa última aula, porque a gente ia falar um pouquinho sobre Java, sobre Hibernate, e eu achei legal fazer uma dinâmica com vocês com um projeto de e-commerce que eu entreguei para vocês na semana passada. O link foi apresentado durante a aula, eu até peço desculpas que depois eu recebi mensagens que a minha letra estava praticamente ilegível, né? Então me mandaram um print da tela, até agradeço, eu realmente, gente, ficou horrível o que eu escrevi para vocês. Então eu peço desculpas e hoje, para não cometer o mesmo erro, para não cometer a mesma falha, eu me policiei e aí bolei uma estratégia de trazer um link para vocês, uns links, né? Dos projetos que a gente já realizou, do projeto que a gente vai revisar hoje, a gente vai olhar um pouco o código do projeto de e-commerce e nesse projeto de e-commerce a minha proposta para vocês é que nós façamos um exercício de implementar aí algumas telas de cadastro. Isso não impede que vocês façam esse exercício em casa, né? Já que vocês já têm o projeto do e-commerce aí com vocês, façam a leitura do código. E com base nessa leitura, né, com base na interpretação desse código que está pronto, você vai ser super capaz aí de implementar algumas telas. Então, para que você tenha uma noção do que isso quer dizer, né, eu recebi algumas mensagens também de dúvidas, eu acho que é legal mencionar isso, alguns colegas tutores mandaram algumas dúvidas ao longo da semana passada e dessa semana, falando de algumas questões muito pertinentes, assim, relacionadas a esse conteúdo mais básico que a gente viu, basicamente das 4 tecnologias aí, o HTML, o CSS, o JavaScript e o PHP por último, né? Eu tive até a grata satisfação de receber uma mensagem também de uma aluna que fez aqui, viu com a gente um pouco do JavaScript, gostou do estudo, apesar de ter sido uma coisa muito breve que eu fiz com vocês aqui, procurou cursos adicionais e estava com dúvida, né, num código que ela estava tentando implementar no código dela e ela não estava entendendo o que era. E eu muito prontamente respondi a dúvida dela. Então, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para mandar para mim, tá? Então, eu peço que vocês olhem comigo na tela do notebook e, lógico, vou terminar essa última aula tentando trazer para vocês uma mensagem de motivação por entender que essas mensagens, elas esquentam o nosso coração aí, né? E é uma mensagem que fala basicamente sobre sonho, que é de um ativista, né? Esse Harriet Tubman, ele é um ativista e ele fala o seguinte: todo grande sonho começa na mente de um sonhador. Lembre-se que você tem dentro de você a garra e a paciência para atingir as estrelas e mudar o mundo, tá? Então é de posse dessa mensagem que eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês e pedir que a gente comece, né? Vamos iniciar a aula, porque a gente tem bastante coisa, eu estou com uma proposta, um desafio, na verdade, de ao longo dessa aula trabalhar 3 cadastros. A gente vai dar uma explorada no código, acho que é interessante fazer essa revisão para vocês entenderem como esse código está construído. Eu falei na aula passada um pouco sobre modelo, né, de desenvolvimento, a gente falou um pouco sobre o MVC, eu expliquei para vocês algumas coisas relacionadas ao MVC, ele é amplamente difundido, muito utilizado no mercado, existem variantes hoje, mas o MVC ainda ele tem uma presença muito significativa, tá? Então vale a pena vocês pesquisarem. Tive dúvidas, respondi dúvidas de alunos também relacionadas ao MVC, não só para o desenvolvimento web, mas também para o desenvolvimento mobile, que é uma outra disciplina que está acontecendo, tá, gente? Então acho que é louvável as dúvidas de vocês. E eu acho que essas dúvidas elas contribuem aí para a gente trazer um conteúdo para vocês legal durante a aula, tá bom? Vamos lá para o slide? Então a gente vai começar a falar um pouquinho aí sobre o projeto de e-commerce. A gente está falando aqui de final, né? Nota que ao longo das últimas aulas a gente fez um movimento intenso aí de entender nesse processo de construção de software, né, de aplicação web, entender características próprias desse processo, desse movimento de desenvolvimento web, para que vocês reconhecessem esse processo e entendessem como ele acontece na prática. Ainda existem dúvidas, óbvio, infelizmente isso vai acontecer. É interessante que vocês busquem meios, né? Por isso que eu trago bastante fontes aqui, gente. Eu sei que é bastante coisa.
Eu também tive algumas avaliações nesse sentido. Sei que de certa forma, é uma coisa que sobrecarrega um pouco vocês, mas infelizmente é o caminho que a gente tem aí para pesquisar, para se aprofundar, para entender e para estudar coisas a mais. E aí que vão além, inclusive, do que a gente traz aqui em aula, porque realmente é muita coisa que está acontecendo hoje aí fora no mercado, é muita coisa, né? Acho que o mercado tem feito um movimento muito grande de mudança. Essa mudança interfere, ela afeta diretamente essa parte das tecnologias. Então, eu posso estar falando para vocês uma coisa agora, daqui a meia hora essa coisa já não ser mais verdade, né? Ou ela ter sofrido algum tipo de mudança, tá bom? Vou passar para vocês, nesse momento inicial, vou colocar para vocês o link, vamos lá para a tela do notebook? Eu vou colocar o link para vocês, tá? Então tem alguns links aí, eu estou resgatando para vocês de cima para baixo, tá, gente? O cadastro com banco de dados, que foi aquele formuláriozinho que eu mencionei na aula passada para vocês, que era um formulário simples com alguns campos em que a gente fazia cadastro, ou melhor, né, não era nem um cadastro, era um formulário que você colocava o seu nome, colocava a sua senha, escrevia lá uma mensagem, eu até pedi que vocês fizessem um contato comigo via aquele formulário, né? E aí, basicamente, a gente usou nesse formulário, se vocês se recordam, as 4 tecnologias que nós estudamos. HTML5, CSS, JavaScript e PHP, e o PHP foi o cara aí nessa jogada responsável, nesse primeiro link, é o cara responsável pela conexão com o banco de dados, tá? Então é o PHP que faz essa jogada. Na aula passada, eu entreguei para vocês esse segundo link que está ali, projeto e-commerce. Se vocês acessarem aí, vocês vão ter o projeto de e-commerce sem o que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? O que a gente vai ver na aula de hoje é o terceiro link, que está ali, projeto e-commerce, parte 2. Se você assistir esse vídeo depois gravado, dá para você pausar e copiar ali. Nota que eu tomei todo cuidado aí para que ficasse legível para vocês, tá, gente? Só observem o seguinte, o link, ele está escrito todo em minúsculo, tá? Todas as letras em minúsculo. Então, se porventura você está acontecendo muito isso ainda, tá? Se porventura você digitar no seu computador com letras em maiúsculo, você não vai achar o link do arquivo. Eu tive questões de alunos que não estavam conseguindo acessar o link, mas que ele estava digitando as letras em maiúsculo. Então, por favor, por isso que eu acho interessante fazer reforçar esse pedido de atenção de vocês para com o link, tá? Ele está escrito todo em minúsculo. E lá embaixo, nesse mesmo slide, vocês têm um outro link ali, que é um link de avaliação, que eu gostaria muito que vocês me avaliassem. Que vocês contribuíssem com esse processo, com essa didática que eu trago com as aulas, tá? Isso me ajuda e contribui muito para que eu consiga fazer uma aula melhor ainda para vocês. Então, o último link ali está escrito Avaliacal, nota que não tem acento, tá, gente? A regra é a mesma da letra, ou seja, você não coloca, no caso, se a letra é minúscula, você não digita a letra maiúscula. E palavras em links você não coloca a acentuação, tá, gente? Isso é um padrão americano e o idioma, né, o inglês, ele não tem nada com acentuação. Então, ali é avaliação, traço, satisfação, só que sem os acentos. Então, a gente lê avaliacal, traço, satisfacal, tá? bit.do/. Então, os links estão aí. Daqui a pouco eu volto a consultar os links, mostro para vocês. Mas ali estão os 3 projetos. E nota, tá? Cada um dos projetos, cadastro com banco de dados, projeto de e-commerce e o projeto de e-commerce parte 2, eles estão contemplando as tecnologias que nós estudamos ao longo das 8 aulas que nós tivemos, concluindo com a de hoje, né? HTML5, CSS3, JavaScript e o PHP. Então, todos os projetos vão trazer para vocês essas tecnologias que dá para vocês estudarem aí, tá bom? Vamos lá para o slide. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, fiquem à vontade, que estiver acompanhando ao vivo aí, pode me interromper, pode mandar a pergunta e a gente vai conversando, tá? A nossa unidade de ensino 8, ou seja, a nossa 8ª e última aula aí, já estou com saudade de vocês aí, das dúvidas que têm chegado para mim, que têm me ajudado bastante, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre, eu fiz uma mudança, acho que vale a pena eu mencionar isso. Eu tinha como uma proposta para a aula de hoje trabalhar com vocês Java, Hibernate, para poder mostrar como funciona isso
com NetBeans e tudo mais. Mas, dado as dúvidas que têm chegado para mim, né, ao longo das últimas semanas, mas principalmente da semana, essa última semana da nossa aula anterior até essa, eu achei por bem, tive até que fazer um esforço para poder montar. Vocês vão ver até que eu não consegui trabalhar muito o CSS do que eu vou trazer para vocês hoje. Peço desculpa por isso também, tá, gente? Mas eu achei mais interessante focar no código e mostrar a prática do código do que nesse momento me preocupar com o visual disso. Então, acho que é mostrar para vocês a funcionalidade em si e deixar a critério, né, a cargo da criatividade de vocês pensar, por exemplo, implementar um CSS e melhorar o visual do que eu estou propondo para a aula de hoje, tá bom? Vamos lá para o slide. Ainda falando sobre HTML5, CSS, JavaScript e PHP, tá? A gente vai falar ainda sobre o projeto de e-commerce. E aí eu trago como proposta projeto final, porque a gente vai fazer umas melhorias nele. A gente vai fazer a leitura do código, a gente vai gastar um tempo significativo hoje, porque eu preciso mostrar para vocês como é que vocês vão abrir esse projeto, como é que vocês vão pegar esse código, interpretar esse código, entender a relação desse código, porque são vários arquivos, tá? Se vocês recordam na aula passada, eu mostrei para vocês, por exemplo, o banco de dados, o MySQL que a gente está usando para esse projeto, mostrei para vocês a quantidade de tabelas, eu vou trazer de novo o diagrama entidade relacionamento dessa base para a gente conversar um pouquinho sobre o diagrama, que eu acho que é interessante, a gente tem sempre em mente o diagrama para consultar ele, a partir dele pensar a intervenção no código, tá? Mas na aula passada vocês vão se recordar que a gente falou que a gente tem aí 7 tabelas. Essas tabelas elas têm um relacionamento entre elas e esse relacionamento ele determina a ordem de inserção de dados no banco de dados. Então isso tem que ficar claro para a gente, tá? Eu vou mostrar isso para vocês com o diagrama na tela. A gente vai rabiscar um pouco esse diagrama, vai conversar e refletir um pouquinho sobre ele, mas é para vocês entenderem que é necessário ter isso em mente. Por que eu faço esse exercício com vocês, gente? Porque na prática, quando vocês estiverem, ou quem já estiver no mercado, vai saber o que eu estou dizendo. Muito provavelmente você se reúne, se você pega um software que ele é legado, o que é um software legado? É um software, é um programa, é uma página web que foi desenvolvido por alguém, tá? Você muito provavelmente já vai sofrer um pouco porque é muito raro na nossa área, e eu falo, me incluo nisso, né? A gente tem uma dificuldade tremenda de documentar os produtos de software que a gente desenvolve. Eu lembro que comentei com vocês que eu ia tentar comentar linha por linha. Gente, isso é exaustivo, principalmente porque a gente não tem a cultura de fazer isso, né? Então, acho que nesse processo que vocês estão de estudar, né, na graduação, nas disciplinas e tudo mais, é legal vocês já se forçarem a fazer esse movimento de documentar o que vocês estão fazendo, para quando vocês precisarem disso, vocês não sofrerem como um macaco velho como eu, que já está aí há muito tempo com esse vício, sofre hoje para fazer a documentação, tá? Então, hoje eu tive uma experiência de um colega de trabalho que está numa equipe, eles estão perdendo o team leader deles, é a pessoa que lidera a equipe de desenvolvimento, e essa pessoa foi destacada por uma semana para documentar todo o trabalho que ela fez, porque ela está saindo dessa empresa, ela recebeu uma outra proposta para uma empresa estrangeira, inclusive, uma empresa, acho que uma empresa sediada na Europa, ele vai trabalhar no Brasil, vai ficar em home office, mas vai trabalhar para essa empresa na Europa, tá? Então ele está documentando todo o trabalho dele de team leader, porque ele liderava uma equipe de desenvolvedores e agora vai ter que ser contratado uma outra pessoa. E o cara está sofrendo para fazer essa parte de documentação, porque a gente não tem realmente, gente, o hábito de documentar, tá? Então a gente vai fazer esse movimento de fazer a leitura do código e fazer vocês entenderem, a partir dessa leitura, como é que a gente reconstrói mentalmente, como é que a gente reconstrói a relação entre os arquivos e como esses arquivos contribuem para se conectar e inserir dados no nosso banco de dados. Tá bom? Vamos lá para o slide, então. E aí a gente tem uma pequena retrospectiva, a gente vai finalizar a implementação hoje desse e-commerce. Eu tenho um desafio. Como eu falei para vocês na aula passada que nós tínhamos no relacionamento, nós temos 3 tabelas, na verdade 2, né? Nós temos a tabela marca, eu vou mostrar ela na sequência. Eu vou só escrever aqui para vocês terem em mente quando eu for explicar aí essa parte da retrospectiva que a gente está fazendo, né? E a gente tem uma tabela chamada categoria. Essas 2 tabelas, elas são responsáveis aí, ou melhor, né?
elas têm uma relação de dependência. Eu falei sobre isso na aula passada também. É por causa delas que eu consigo inserir um produto. Então, eu não consigo cadastrar um produto de uma determinada, sei lá, qualquer tipo de produto, né? Vamos pensar aí produto de higiene pessoal. Se eu não tiver uma categoria lançada na minha base para esse produto, por exemplo, a questão da higiene pessoal. Uma marca, vamos falar aí, sei lá, um shampoo, não vou trazer nome de marcas, a gente sabe aí marca de shampoo, marca de pasta de dente, tá? Então eu lançaria a marca para só depois eu cadastrar o produto na minha base. Sem as duas informações, marca e categoria, eu não consigo cadastrar esse produto, tá bom? Vamos lá para o slide. E aí o que a gente tem que fazer hoje? A gente vai analisar esses detalhes, os detalhes do código, fazer a leitura, vai entender como esse código está estruturado. A gente está usando nesse código, basicamente, orientação objeto, né? Quem já está aí, ficou até parecendo um rostinho ali, gente. Nós estamos usando aí orientação objeto para desenvolver, não é uma programação estrutural, tá? É orientada a objeto, para desenvolver o código dessa página de e-commerce, tá? E aí a gente vai verificar como é que esses pedidos de compra eles são criados na base, como é que a gente gera um pedido de compra, né? A gente viu na semana passada que eu tenho um carrinho ali na página, eu adiciono um produto a esse carrinho, e se eu finalizo, esse produto ele é inserido numa tabela de pedidos. A gente vai ver essa tabela agora na sequência. Então, como é que isso funciona e como é que eu faço, por exemplo, o cadastro de uma marca e uma categoria e um produto, incluir isso na oferta de produtos do meu e-commerce, tá? Uma vez que na aula passada a gente fez isso, mas direto na base de dados. Então, hoje a gente vai criar uma página que vai ficar responsável por fazer isso para um usuário leigo, né? Nós, programadores, vamos criar isso para um usuário leigo utilizar direto a página. Vamos lá para o slide? E aí, o que eu vou fazer? Vamos dar uma olhadinha para o nosso diagrama entidade relacionamento da nossa base. Eu vou numerar aqui para efeito de referência, tá? Então, eu tenho aqui cliente 1, marca 2, produto 3, categoria 4, pedido 5, fornecedor 6 e item pedido 7, tá? Se vocês observarem, gente, aqui na minha tabela 3, aqui eu numerei de número 3 agora, tá? Como eu disse para vocês, eu ia numerar para eu poder falar o número e ficar mais fácil de vocês que estão me assistindo olharem para a tabela que eu estou falando de acordo com o número, porque às vezes a letra parece pequena para vocês aí, tá? A tabela de número 3 é a tabela produtos. Se vocês olharem, eu tenho a tabela ligada a ela, né? Eu tenho a tabela de número 2 e a tabela de número 4. A tabela de número 2, essa aqui, é a tabela responsável por armazenar uma marca. Está ali em cima na tabela. A tabela de número 4, que é essa aqui, ela é responsável para armazenar uma categoria. Ambas as tabelas, elas estão vinculadas com a minha tabela de número 3, que é essa aqui, a tabela de produtos. Como é que eu sei isso? Eu tenho ali visualmente falando, né? Se você olhar bem, e esse diagrama, gente, eu mandei junto com um projeto que eu disponibilizei no link que eu coloquei na semana passada e tá nos links que eu mostrei na aula de hoje também. Se você quiser abrir esse diagrama e olhar para ele e ver o que eu estou falando, fica mais fácil. Às vezes fica muito pequenininho o que eu estou mostrando para vocês. Mas eu sei que ela é uma relação de dependência, ou seja, eu tenho duas chaves estrangeiras na minha tabela 3. A minha tabela de produtos, ela tem aqui, ó, vou marcar aqui, só para vocês verem. Como é que eu sei que ela é estrangeira? O desenho da chave tem uma chavinha do lado. Essa chavinha, ela representa a questão de chave mesmo da tabela, né? A gente chama de primary key ou foreign key, ou chave primária ou chave estrangeira. As duas vermelhas, elas são chaves estrangeiras. Por quê? ID, categoria, a primeira ali em cima, né? Ela refere-se à tabela de número 4, que é o código de cada categoria que eu lanço na minha base, e o ID marca, que é o item de baixo, ela refere-se ao ID marca da tabela 2, ali em cima, que é a marca de um determinado produto que eu quero cadastrar, tá? Os demais campos dessa tabela, eu tenho aqui, ó, um ID prod. Se você ver aí, tiver conseguindo enxergar o que eu estou falando, é ID do produto, né? É um código, é um autoincremento do produto.
E embaixo, na parte de baixo, eu tenho outros 4 campos, ó. Eu tenho o nome do produto, eu tenho uma descrição desse produto, eu tenho o estoque e tenho o preço, que é do tipo double, ali no caso do MySQL, tá? Se você observar, eu comentei isso com vocês, o item estoque, o correto mesmo, se a gente for parar para pensar, mas, Léo, o ideal de controlar um estoque não era ter uma outra tabela? Eu poderia ter, por exemplo, ó, uma outra tabela aqui, uma relação, né? E nessa tabela, por exemplo, eu ter aqui estoque. Poderia fazer isso. E aí tem um ID estoque e uma quantidade aí em estoque, tá? Nesse caso, eu não tenho, para facilitar, porque como eu já falei para vocês, geralmente a gente vê menos tabela do que isso quando a gente conduz uma disciplina como essa de programação web, né? A gente vê 2, no máximo um relacionamento entre 3 tabelas. A gente está trabalhando com 7. Então, para que a coisa não ficasse muito complexa, a gente fez o controle, está fazendo o controle de estoque aqui na tabela 3, tá? Deixa eu apagar, porque eu já estou rabiscando demais e acho que talvez vocês já estejam se perdendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a gente está fazendo aí na tabela de número 3, produtos, o controle de quantidade de produtos em estoque, tá, gente? Então, ó, para eu lançar um produto, quando eu for cadastrar um produto lá na minha aplicação web, só para a gente fechar isso aqui e ir para o código, tá? Para eu lançar um produto na minha base de dados, eu tenho que ter uma marca, ou seja, tabela 2, e tenho que ter uma categoria, tabela 4, já cadastrado para só então lançar um produto. Perfeito? Dito isso, eu vou fazer o seguinte, o que eu vou combinar com vocês agora? A gente vai para o código, a gente vai ter o resto da aula toda só para mexer com o código. A gente vai avançar o máximo que a gente puder avançar. Volta outra, se tiver alguma dúvida eu volto, convido vocês novamente para ir comigo para o diagrama e a gente discute essa dúvida no diagrama, que eu acredito que não vai ser mais necessário. Já aproveitei o máximo de tempo possível aqui para falar do diagrama, tá? Então vamos para a tela do notebook? Na tela do notebook eu já deixei meio pronto ali para a gente avançar. O que eu estou falando para vocês, tá? Deixa eu salvar isso aqui, sair da nossa mensagem de motivação. Já deixei meio aberto aqui. Deixa eu ver se tem alguma mensagem de algum polo. Acho que por hora está tranquilo, ninguém falou nada ainda. Então tá, estamos por aqui, qualquer coisa, gente, dá um grito aí, pelo amor de Deus, não deixa passar dúvida não, tá? Então vamos lá. Eu estou com o código aberto e vou abrir para vocês. Eu tenho, na verdade, é o mesmo projeto. E aí eu fiz alteração em uma para mostrar para vocês como vai ficar a alteração e vou fazer agora novamente a mesma alteração em outro, tá? Para que vocês vejam aí o que a gente fez para implementar essas funcionalidades que eu vou mostrar agora. Bom, o projeto de e-commerce é esse que vocês estão vendo aí. Eu tenho aqui uma tela, tem os produtos aparecendo nessa tela, tá? E aí o que eu fiz, que eu falei para vocês no começo da aula, já pedindo desculpa porque eu não tive tempo de mexer com o layout, tá, gente? Vocês vão ver 3 botões aqui embaixo. A única coisa que eu consegui fazer no tempo que eu tive agora foi garantir que esses botões ficassem no mesmo estilo visual da nossa página de e-commerce, tá? Então a gente tem a barra azul lá, o mesmo tom de azul. Eu estou aplicando isso aos botões. E aí o que eu escolhi fazer? Eu coloquei eles numa ordem de cadastramento para vocês entenderem essa ordem. Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa legal da gente falar, tá, gente? Na parte do desenvolvimento, não só web. Eu acho que quando você fala do desenvolvimento de qualquer tipo de produto, hoje, eu já falei sobre isso nas aulas, a gente tem a experiência do usuário agora na área do design, que é uma vertente do design que veio aí para contribuir com várias coisas. Dentre elas, nós, das tecnologias, né, das tecnologias que temos aí uma dificuldade de trabalhar essa parte mais visual, a coisa mais relacionada à experiência desse usuário, tá? Então é muito interessante que vocês pensem, por exemplo, a disposição dos botões, ela tem que ter uma relação, uma ordem que tem a ver aí com a experiência do usuário. E é importante, por exemplo, se for o caso, se for necessário, você submeter a sua aplicação a testes. Coloque usuários dos mais variados tipos. Você pode criar personas, por exemplo, dentro da experiência do usuário, você tem lá
Se você estudar, você vai ver que a gente pode criar personas do nosso público e pegar essas personas e colocar elas para testar a nossa aplicação. Isso é legal para ver se o que você está propondo ali de layout, né, de experiência de usuário, ela está alinhada com o que o usuário espera realmente do teu software, tá bom? Vamos lá para a tela do notebook novamente. E aí o que eu fiz? A única coisa que eu fiz aqui foi colocar na ordem de cadastramento, categoria, marca e só então produtos. Então olha só, gente, se você olhar o meu e-commerce, o último produto que eu tenho aqui é uma Sprite, que eu até cadastrei agorinha para a gente fazer um teste, tá? Deixa eu abrir aqui a nossa base de dados, que eu vou mostrar para vocês. Estou usando, novamente, para quem não lembra, né? Eu estou usando um sistema que eu prefiro usar, né? Substitui aí o Champ, que é uma espécie de servidor virtual. Eu estou até montando material complementar, disponibilizando na internet e falando como montar esse ambiente no próprio computador. Quem quiser, acompanha por lá, tá, gente? Mas aí, ó, eu tenho aqui o meu servidor Linux rodando, local, né? Como se fosse uma VM dentro do meu notebook. E aí eu acesso esse servidor, por exemplo, phpMyAdmin, usando o IP dele. Nesse caso aqui, ó, 192.168.0.12. Não adianta vocês digitarem isso aí no computador, no celular de vocês, porque isso não está público, ele não está disponível na internet. Então vocês não vão... É diferente daquele formuláriozinho, né? Acho que ele ainda está online, deixa eu ver aqui. É diferente desse formulário, que eu passei o link para vocês e ele ainda está disponível na internet, tá? A nossa aplicação aqui e o nosso banco de dados não está público, ele não está disponível na internet, então não adianta vocês quererem acessar aí. Então, olha só, eu cadastrei essa Sprite, vamos lá na base de dados, e-commerce, eu vou aqui em produtos, tá? Se vocês olharem, estiverem acompanhando, eu vou dar um zoom aqui, vai tirar algumas coisas da tela, mas eu acho que dá para ler, tá? Vamos lá, deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui, pronto. Olha lá, estou com a minha base de dados aqui. Então, tem alguns produtos. Se vocês olharem, ó, achocolatado em pó, cereal nutritivo, biscoito Bono, refrigerante de guaraná, refrigerante de laranja e refrigerante de limão. As descrições, né? Nescau, cereal, biscoito, coca, guaraná, Fanta, Sprite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos. Se eu for na minha tela principal do e-commerce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos. Tá? Sendo o Nescau o último a aparecer na lista, porque ele está em ordem descendente aqui, né? O último que é cadastrado, ele é mostrado primeiro. Eu vou mostrar isso para vocês no código. Então, eu vou fazer um outro cadastro aqui, rapidamente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu mostrar na base para vocês uma categoria. Olha lá. A gente tem achocolatado, padaria, bebidas e açougue, tá? Eu vou criar uma categoria aqui. Vamos lá. Clique em categoria, ele vai abrir para mim um formulário com um campo de descrição, porque se vocês olharem, vamos lá no nosso diagrama entidade relacionamento na tela, se vocês olharem, eu estou aqui, ó, como eu não vou falar de todas as tabelas agora, eu vou marcar só que eu estou agora, ó. Eu estou mexendo nessa de categoria. O que eu tenho nela? Eu tenho um ID, que é um código autoincremento, que toda tabela tem que ter na base, e tem um campo descrição para eu colocar a descrição dessa categoria, tá? Então é o que eu estou fazendo aqui agora. E aí eu vou lançar uma categoria, gente, eu vou colocar aqui, ó, higiene pessoal. Vou colocar produtos de higiene, só, higiene, Vou colocar pessoal, colocar higiene pessoal, cadastrar. Aí ele me dá uma mensagem, ó, nova categoria cadastrada com sucesso. Vou lá na minha base, vou atualizar aqui. Olha lá, ó, higiene pessoal foi lançado, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui, vou voltar na minha tela inicial, agora eu vou em marca. Vou colocar aqui sorriso, que aí pode ter, não sei, deixa eu falar, vamos colocar sorriso, porque aí a gente tem, por exemplo, pasta, né? Sorriso, cadastrar, nova marca cadastrada com sucesso. Se eu for lá em marca, olha lá, sorriso cadastrado. Agora eu vou criar um cadastro de um produto, ó. Vou voltar aqui e vou lá, nota que o último produto que eu tenho aqui é a Sprite, tá? Então vou lá e vou lançar um produto novo. Gente, por favor, não me discriminem por causa desse layout. Eu vou pedir desculpa para vocês, tá? Não tive tempo de mexer no CSS dessa página, queria colocar um formulário centralizado, mas não deu tempo, tá, gente? Então me perdoem, por favor, me perdoem. Não foi possível aí no tempo que eu tive, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui nome, pasta dental,
Na descrição, pasta dental de 90 gramas. No estoque, eu vou dizer que tem aqui, sei lá, 40 pastas. Vou dizer que o preço é R$5. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. O que eu fiz nesse formulário, que é uma coisa legal de mencionar? Eu não vou digitar a categoria. Como eu já cadastrei a categoria antes e a marca antes, eu trago elas com um select aqui para um combo box. Tem uma listinha aqui suspensa que eu vou clicar e ela deve aparecer aqui, tá? Então eu vou clicar em selecionar, olha lá, ó, higiene pessoal. Cliquei em higiene pessoal. Na hora que eu for cadastrar esse produto, o que vai para a minha base, se vocês notaram lá, eu vou lá já já, não é o nome higiene pessoal, é o ID dele. Deixa eu ir lá em categoria. Ó, higiene pessoal, o ID dele é o 8, tá? Então, a hora que eu for cadastrar, por que isso, gente? Vamos lá para a tela do diagrama novamente. Vou apagar aqui agora, vou falar novamente, não, vou deixar ele na categoria. Ou melhor, né? Vou falar da tabela produtos. Quando eu gravo um produto, essa tela que eu estou mostrando para vocês ali agora, ela está cadastrando um produto. Quando eu gravo um produto, o que vem para a tabela produto, se você notar aqui, ó, é o ID do meu produto. É esse campo, desculpa, né, da categoria, né? É o ID da minha categoria, ó. É esse campo aqui da tabela, vou colocar aqui, ó, tabela 1 e tabela 2. Tá? Agora a gente está falando da 1 e da 2, tá? O que vem lá da minha categoria para a minha tabela de produtos é só o ID, perfeito? E aí o que a gente tem aqui na nossa tela do notebook? Vamos voltar para a tela do notebook. Eu estou escolhendo a descrição, ó, higiene pessoal, mas na hora de gravar eu vou gravar o ID dela. A mesma coisa é a marca, ó lá, eu tenho sorriso, tá? Cliquei em sorriso. Antes de eu gravar, vamos lá em produtos. Ó, o último produto que eu tenho é Sprite. Refrigerante de limão, estoque 30. Gente, eu tô com, agora que eu tô vendo aqui, tudo para mim é R$5, hein? Que maravilha, se fosse tudo 5, já pensou? Coisa boa? Então vamos lá, o último produto que eu tenho, de ID 7, ó, é a Sprite, tá? Agora eu vou cadastrar a pasta dental. Cliquei em cadastrar, olha lá, isso aqui é JavaScript. Ele está me mostrando uma telinha, um menuzinho, uma janelinha suspensa ali, dizendo, ó, é um alerta isso aqui, né? Produto cadastrado com sucesso. Eu dou um OK, ele volta para a tela de cadastro de produtos. Vou lá na minha base e vou atualizar ela. Vou clicar em produtos, olha lá, ó, produto de número 8, pasta dental de 90 gramas, quantidade 40 e valor 5. Eu estou preso nos R$5 hoje, gente, me desculpa. Eu acho que eu acho que é uma vontade minha inconsciente de que as coisas baixem de preço, né? Deve ser isso. Bom, vamos lá então? Isso aqui já está pronto. Esse aqui está pronto. A gente vai fazer juntos agora. Aí, ó, só um detalhe, né? Antes estava aparecendo Sprite, agora está aparecendo pasta dental, ó, o último produto cadastrado, tá bom? E aí ele diz para mim, ó, higiene pessoal, sorriso. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um produto qualquer que esteja em quantidade pequena aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui, ó. Nescau. Eu tenho Nescau em quantidade de 2 aqui, né? Tá dizendo que está disponível, o valor de R$20. Esse Nescau está superfaturado, mas vamos lá. Adicionar o carrinho. Opa, quantos eu tenho? Voltar. Ah, é verdade, deixa eu mostrar isso também, né? Eu tenho 2, ó. Adicionar o carrinho. Eu vou clicar em cancelar, ele vai dizer para mim, ó, erro, a quantidade deve ser compatível ao estoque. Então, eu vou voltar. Isso é para o caso de eu colocar uma quantidade superior ao que eu tenho no estoque, né? Então, por exemplo, no Nescau eu tenho 2. Se eu tentar colocar 3 e dar um OK, ele vai dar o erro. A quantidade deve ser compatível ao estoque, tá? Vou voltar. Vamos lá no Nescau, adicionar o carrinho, vou colocar 2, OK. Por enquanto, ele vai ficar aqui, ó. Tá aparecendo os 2 porque eu ainda não encerrei a compra. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá agora no carrinho, ó. Cliquei no carrinho, tá lá o Nescau, ó. Quantidade 2, o preço unitário e o preço total, né? Que é o valor unitário vezes a quantidade que eu comprei ali. E aí eu venho aqui finalizar o pedido, ó. Aí ele me dá um resumo do pedido, né? 2 Nescaus, o mesmo valor. Vou clicar aqui no inicial, ó. Se eu voltar agora e procurar o Nescau, o que vai acontecer? Ele vai continuar aparecendo na minha tela, só que agora ele está zerado e está dizendo para mim que está indisponível. Vamos ver como é que isso funciona no código? Então vamos lá. Eu vou fechar isso,
a marca também. Rapidinho a gente vai fazer uma leitura do código e vai implementar aqueles códigos que eu falei para vocês, tá? Então, gente, o que a gente pode fazer de pronto, uma orientação para a gente fazer, tá? Para vocês entenderem como a gente faz esse processo de compreender o código para quem ainda não entende, né? Enfim. E para quem já entende também, se eu falar alguma coisa, fica à vontade para me mandar um oi e dizer, ó, Léo, você está falando alguma coisa diferente aí, cara. Na prática eu faço assim, assado, tá bom? Vamos lá, ó. Esse aqui é o meu index. Essa página aqui é a minha index. Como é que eu sei disso? Tá aparecendo para mim lá em cima no endereço, ó. Tá? Index.php. E-commerce /index.php, tá? Eu tô aqui na pasta e-commerce. Do ladinho aqui está escrito e-commerce, tá, gente? Deve estar pequenininho para vocês. Deixa eu ver se eu consigo alterar o tamanho disso. Espera lá. Acho que ele não vai me deixar. Estou confundindo com Sublime isso aqui. Default font size. Deixa eu aumentar um pouco a fonte para 16. Acho que não vai alterar muito ali, mas enfim, vamos lá, vamos deixar assim. E aí, ó, aumentou o tamanho aqui dentro. Ó, tô no index, né? O que é o meu index, gente? É um HTML, um head, que vocês já estão carecas de saber o que isso significa. Nós temos o body, nota que o código está indentado para facilitar a minha leitura. Nós temos um header aqui, que é uma section, uma nova seção aí, semântica, que a gente já estudou do HTML5, que é aquela parte de cima, né? E aí eu estou usando aqui um div class center, estou chamando o CSS para aplicar aquela configuração de azul lá em cima. E aqui, ó, eu faço uma referência, carrinho, né? Ou seja, esse botão carrinho aqui, ele me leva para esse arquivo carrinho.php que está aqui, ó. Carrinho.php, ó. Se eu abrir ele, está aqui, ó. Esse é o carrinho.php, já a gente fala dele, tá? Bom, aí ó, eu tenho uma section, e aqui nessa section eu tenho uma nova chamada, um novo chamado com o require once aqui, né? Ele faz a chamada uma vez, do arquivo produtos/busca dentro do controller, tá? Eu tenho uma pasta aqui, ó, nota que a gente tem a estrutura do MVC que eu falei para vocês na aula passada, aqui nessa pasta, ó, controller, tá? E aí eu tenho umas novas sections que eu coloquei aqui, que esse aqui, nesse caso, é as sections que eu criei, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá no código. Deixa eu abrir aqui para vocês. Carrinho, controller. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é a classe. Tá aqui, model. Produtos.class, tá, gente? Isso aqui é uma classe. Abrir isso. Vou colocar grandão aqui para vocês lerem melhor. Vamos lá, preferências, editor, opa, fonte, aqui. Deixa eu colocar isso de 18, legal. Ó, então vamos dar uma olhada só nesse produtos.class para a gente ir para o código, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma SQL chamando uma query, e aí eu passo um select pegando todos os produtos, e aí nota o seguinte, ó, como é que eu organizo order by id prod desk, que é de descendente, tá? Se eu apagar esse desk aqui, deixa eu apagar aqui, na verdade, porque eu tô exibindo um arquivo de outro lugar, tá? Senão não vai funcionar. Vamos lá, model, products class, olha lá, ó. Deixa eu colocar isso. Aí é o seguinte, ó, ele tá desk aqui, ó. Se eu apagar esse desk, Ctrl S, vamos ver se a gente atualiza aqui. F5. Olha o que aconteceu. A ordem dos produtos, ela foi alterada. A Nescau agora está primeiro e a pasta dental está por último, que foi o último item adicionado, tá? Então, quando eu apago esse desk, ele já fica por padrão ascendente. Eu vou voltar ao desk, Ctrl S, olha lá, ó. Tava Nescau, vou dar um F5 aqui, ó. Voltou a pasta dental, tá? Então, isso aqui, pronto. Isso aqui é o código, que é a parte no select que define como esse produto vai ser apresentado lá, tá? Eu tenho um while aqui, ó, pegando esse prod, fazendo um MySQL fetch object aqui, né?
e passando algumas informações aqui, ó, setando prod para categoria, prod para marca, prod para estoque. Isso aqui são as descrições que a gente está vendo lá, tá? Eu tenho uma function pedido. Todas elas, nota o seguinte, eu começo elas fazendo um require once para conexão, tá? Então, ó, function pedido, require once para conexão, ó. E aí eu faço novamente um insert, isso aqui é para inserção, ó. Eu tenho aqui uma function resumo, tá? Também, ó, require once para conexão. E aí eu faço aqui um select novamente. Eu faço um join aqui, tá, gente? Isso aqui eu não vou entrar nessa discussão, porque isso aqui é banco de dados, não, né, vocês devem saber aí, ó. Inserir produto. Eu tenho aqui, ó, require once. E aí eu tenho como inserir essa inserção. Usando essa função, a gente está passando valores padrão aqui, tá? Eu ignorei ela e fiz uma tela só para inserção de produtos. Beleza? Então vamos lá para o código, que eu acho que é o que vocês querem ver aí. Estamos aqui novamente, né? Então a gente está vendo aqui o DR. Só para finalizar, a gente vai implementar agora a categoria, vai implementar agora a marca e vai fazer um produto aqui rapidinho para vocês verem como isso funciona. Vamos lá para a tela do notebook. Então, ó, vou abrir aqui uma outra tela, que é o carrinho, né? É novamente o mesmo site, se vocês olharem aí, só que nele eu não tenho os botões lá embaixo, tá bom? Nota que eu vou fechar até o outro aqui para a gente não confundir. Esse aqui eu tenho os botões, que eu fiz antes para mostrar para vocês. Vou apagar esse aqui. E esse aqui eu não tenho, ó. Eu estou no final da página e vocês estão vendo aí que eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu fechar essa página de código. Pronto. Vou lá na minha IDE, vou abrir o carrinho, tá? O que eu estou abrindo aqui, ó, é carrinho. É o mesmo código com outro nome para não fazer confusão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, gente, é conferir a conexão, né? Vamos verificar a base de dados aqui. Eu tenho uma base chamada e-commerce, que foi a que eu fiz as inserções agora, né? Por exemplo, um produto. A pasta dental eu fiz aqui nessa e-commerce, tá? E eu tenho a mesma base, só com outro nome que eu chamei de compra aqui, ó. Se eu for aqui em produtos, o último produto inserido é Todd. Então eu vou trabalhar nessa base de dados. O que eu preciso fazer? Preciso conferir se os meus arquivos de conexão estão apontando para a base correta, tá? Então eu vou lá no meu código, olha lá, carrinho, conexão. Eu já tinha deixado configurado, ó, ele está apontando certinho para o DB, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu ia comentar? Então eu já tenho o usuário dessa minha base, tenho a senha dessa minha base, o local dela, que é local, né? Localhost, e tenho o nome da minha base, que nesse caso aqui é compra. E aí eu crio uma variável, passo aqui o MySQL Connect, que é a string que faz a conexão com base de dados, né? Passando primeiro o nome do local, né, da minha base, o usuário, a minha senha e o nome dessa base. Então isso aqui que é responsável por essa conexão, tá? Agora o que eu vou fazer? Aqui dentro de carrinho, ó, vou clicar com o botão direito aqui em carrinho, vou fazer aqui, ó, New File, e vou criar um arquivo chamado categoria.php, tá? Categoria.php vai ser a janela responsável ali pelo cadastro de categoria. Vamos lá, rapidão? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui um HTML, olha lá, ele já monta para mim, né? Certinho. Vou trocar aqui o em por ptbr. Esse dir aqui eu não preciso, vou apagar. Já está ali o metacassete. Vou colocar aqui, ó, no title, vou colocar aqui, ó, cadastro de categoria. Não, vou colocar assim, nova categoria. Tá? Dentro de body, o que eu vou fazer agora, gente? Eu preciso pegar o CSS também, para garantir que o código fique semelhante ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o index e vou copiar essa tela, essa janela link aqui, ó, que é do CSS, tá? Vou colar aqui embaixo do title, olha lá. Show. Pronto. Dentro de body agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um header. Header. Deixa eu fechar esse header.
Dentro de header, eu vou começar uma div, eu vou usar para a gente manter o padrãozinho ali, ó. Esse div class, tá? Não vou digitar não, vou copiar e colar, porque fica mais fácil. Esse div class center, ele está chamando aqui essa classe para aplicar as formatações. E vou fechar esse div, tá? Dentro do div, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui um H1, vou colocar assim, ó, cadastro de categoria. Vou fechar esse H1. E embaixo dele eu vou fazer o seguinte, eu preciso chamar um link para uma nova página, que vai ser a página responsável por ensinar. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou, antes de mais nada, vou fazer um botão voltar aqui, vamos lá. href, voltar para index.php e vou chamar aqui um target, vou colocar self, para ele abrir na mesma página, ele não abrir uma página diferente, né? E vou colocar assim, ó, voltar. Tá? Fechei a div ali, fechei o header. Isso aqui, gente, é para fazer essa parte aqui de cima, ó. Isso aqui, ó. E aí vai ter, aqui no lugar de carrinho vai estar voltar, tá? Debaixo de header eu vou fazer um section aqui. Por que o section? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu vou até copiar ele daqui, vou só fazer a alteração dele, para não ter que digitar tudo, ó. O section é o cara que vai ficar responsável para a gente criar aí ID produtos, div class center, para a gente criar aí esse PHP que eu não preciso, tá? Vou ficar só com div. Para a gente criar o arquivo que vai ficar responsável pela inserção do dado na base de dados, tá bom? Bom, eu não vou usar essa div, vou fazer o seguinte, eu vou criar um form aqui agora, tá? Form class, vou deixar em branco por enquanto, action. Esse formulário ele vai apontar, esse nosso aqui é nova categoria, vamos colocar aqui, ó, insere-categoria.php. Eu estou apontando para um arquivo que eu ainda não criei, a gente vai criar ele na sequência, tá? Insere.php. E o método que eu vou utilizar é o post, tá? Fecho aqui a tag. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer aqui, descrição, vou fazer um label aqui para ficar bonitinho. Label, descrição e fecho esse label. Tá? E embaixo do label eu vou mandar um input aqui para a gente fazer o campo da descrição e o botão que a gente precisa clicar lá para inserir, né? Então esse input primeiro ele vai ser um do tipo teste, teste. O name dele, vamos padronizar aqui, vamos colocar descrição, sem acento, tá? E eu vou já colocar o required, que a gente aprendeu na aula passada, que ele obriga que o campo seja preenchido, tá? Vou fechar esse input. Agora eu vou fazer novamente um input do tipo, esse é o botão, né? Submit. Vamos chamar ele aqui de... Não, name não. Vamos colocar aqui value. Cadastrar. Vou fechar isso e vou fechar esse input. Pronto. Fiz a página de cadastro de categoria, tá? O div está fechado. Esse div eu não vou usar porque eu apaguei ele ali. O section está fechado. O body está fechado, acho que é isso, não vai dar erro não, vou salvar isso aqui. Bom, eu estou criando nova categoria, só que ainda não tenho ele, posso até fazer um teste aqui, ó. Carrinho, categoria.php. Olha lá, tá ali, ó, novo cadastro de categoria, ele já está aparecendo para mim, só que agora eu tenho que vincular essa página à minha página inicial, ó, a minha index, colocar um botão lá embaixo, né? Como é que eu faço para fazer isso? Eu vou lá na minha index. Essa index aqui já está pronta. Espera lá, carrinho. Eu estou na index de baixo, gente, desculpa. Vamos lá, deixa eu abrir aqui essa index. Legal. Aí, ó, nessa index aqui, o que eu vou fazer agora? Deixa eu apagar aqui pedido de compra, programação para Web 2, carrinho. Então, eu tenho essa section aqui, ó, tá?
que eu vou fazer nessa section, gente? Eu vou inserir, vou fazer uma cópia aqui, deixa eu pegar o código já pronto, para a gente não perder tempo digitando, tá? Ó, eu vou pegar a section, cadê aqui, ó, categoria. Eu vou copiar essa section aqui e vou colar ela aqui embaixo, ó. Então, ó, eu estou criando uma section com o ID produtos. Isso aqui é o ID do CSS, tá? Uma div class center. Estou fazendo um href categoria, que é o nome do arquivo que eu acabei de criar, tá? Estou fazendo um target self aqui, clicando em categoria. Em teoria, o que é para acontecer agora? Ele precisa criar um botão aqui para mim, que é um botão escrito categoria. Vou atualizar a página, F5, olha lá, ó, apareceu, tá? Se eu clicar nesse botão agora, ele vai abrir aquela página de cadastro de categoria. Legal? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar um código que vai definir a ação desse cadastrar aqui, ó. Quando eu digitar uma categoria e clicar em cadastrar, olha lá, ó, ele tá, deixa eu colocar qualquer coisa aqui. Clicar em cadastrar, ele não vai achar nada porque ele não tem o arquivo, né? Clicar em cadastrar, ele vai ter que fazer a inserção desse cadastro, tá? Se eu for na categoria, nota que eu já defini o nome do arquivo, ó, insere-categoria.php. Por isso que quando eu clico aqui, ó, ele vai para o insere-categoria.php, mas diz que não foi encontrada a URL, né? Ou seja, esse arquivo ainda não existe. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o mesmo nome aqui para não errar, ó, selecionar, Ctrl C, vou lá no meu carrinho, botão direito, New File, ó, insere-categoria.php. Pronto. Criei aqui o arquivo para inserir a categoria, tá? Então, vamos lá? Esse meu arquivo, ele é um cara do PHP. Deixa eu digitar PHP. Olha lá, abri e fechei PHP. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é um include. Deixa eu pegar aqui a nossa conexão, ele está aqui, ó, dentro de controller conexão.php, tá? Vamos fechar aqui. Coloco aspas simples, né? Controller, tem que digitar igual, tá, gente? É controller com 2 L's. Se digitar errado, ele não vai conectar. Conexão.php. Então, eu estou incluindo esse arquivo de conexão aqui para ele ter acesso à base de dados, tá? Vou criar uma variável chamada descrição. Por quê? Porque isso em PHP. Porque essa vai ser a variável que vai guardar o campo. Vamos lá no meu index. Ó, eu criei... cadê? Estou no meu index. Categoria. Ou melhor, não é nem no meu index, é categoria, tá? Vou lá na minha categoria, ó, criei um formulário. Nesse formulário eu criei um input aqui, que é um input chamado descrical, ó. Então, eu vou ter que passar esse campo do meu formulário para esse arquivo PHP aqui. Como é que eu faço isso? Cifrão, underline, post, como eu estou usando lá no meu formulário, ó, form, class, action, ó, método post, então eu vou fazer isso aqui, ó. Inserir categoria, né? Descrição igual dólar, underline, post, abro chaves, aspas simples e vou colocar aqui, ó, descrical, que é o nome do campo lá do meu formulário, isso aqui, ó, tá? Digitei ele aqui, fechei o código, dou um Enter, vou fazer o seguinte, vou dar um eco aqui, passando um H3, pode ser um H3, vou fechar esse H3 logo, opa, H3, dentro dele eu vou fazer o seguinte, ó, descrição, 2 pontos, vou colocar a variável descrical, fechei o H3 e vou dar um /br aqui só para ele pular a linha, uma linha só, tá bom? E aí, ó, como é um eco, eu fecho, fora das aspas ali, eu fecho esse eco. E agora a gente começa a brincadeira, eu vou fazer o seguinte, ó, cad underline categoria, gente, eu estou mantendo, eu disponibilizei hoje para os colegas tutores, esse código já está disponível tanto no início da aula, aqueles links que eu passei para vocês, como também na sala do tutor, tá? Os tutores já disponibilizaram hoje durante o dia para vocês. Então, eu estou mantendo os mesmos nomes para não criar confusão na cabeça de vocês, ó. Então, eu estou criando uma variável em PHP cad underline categoria para fazer nela um insert. Insert into na tabela. Qual é a tabela? Categoria.
que esse cadastro aqui é cadastro de categoria, tá? Então, o que eu digitar aqui dentro de descrição, eu quero inserir na tabela do meu banco de dados a tabela, cadê compra? Categoria, tá aqui o nome dela, ó. O nome dela é categoria, tá? Então, insert into o nome da tabela, que é categoria. Coloco entre aspas, descrical. O que é esse descrical? É o campo da tabela, tá? Se eu for lá no meu MySQL, ó, categoria descrical, ó, nota que está escrito em maiúsculo, então eu coloco aqui em maiúsculo, tá? Digo que eu quero fazer uma inserção na tabela categoria no campo descrical e digo os valores, values, e aí eu vou fazer o seguinte, vou passar, ó, abro parênteses, abro aspas simples, vou passar o valor da minha variável. Deixa eu copiar isso aqui para não correr risco de digitar errado, a gente já está sem tempo. E fecho o meu K de categoria. Então, esse insert, ele está dentro dessa variável aqui em PHP agora, tá? O que eu vou fazer na sequência? Eu preciso verificar. Vou usar um if aqui, abre e fecha parênteses. Dentro desse if, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma SQL query, tá? Passando aqui, ó, a variável de conexão com o banco, vamos lá na minha conexão, essa aqui é a variável que faz, eu tenho armazenado nela uma SQL connect aqui, ó, passando a string de conexão, tá? Então, como eu fiz aqui, ó, um include do meu arquivo de conexão, eu consigo usar essa variável aqui. Então, o que eu tenho que fazer? MySQLi, que é a variável que guarda a string de conexão, e depois o insert, CAD categoria, que é esse insert que eu passei aqui agora, tá bom? E aí eu faço o seguinte, se der certo, então eu tenho aqui um eco, abro aspas, vou fazer um H1 aqui, nova categoria cadastrada com sucesso. Fecho esse H1, vai ficar gigante, né? Vou colocar... Não preciso não. Vou fechar aqui. Eu vou colocar porque lá no código eu coloquei para vocês. Na verdade nem necessita, mas coloquei, né? Bom, se der certo isso aqui, se eu conseguir fazer a conexão e fazer essa inserção, quer dizer que o cadastro foi realizado com sucesso, tá? E aí eu tenho um else, se não, abro e fecho. Aqui dentro desse else eu posso usar um try catch aqui, tá, gente? Eu fiz um negócio bem simples, mas é mais legal você tratar a exceção, inclusive. Então, seria ideal aqui um try catch, tá? Eu vou usar aqui um echo, erro, 2 pontos. Vou concatenar, ponto. Vou passar a string de inserção, ó, CAD, categoria, concateno ela, e vou colocar aqui, ó, barra BR, tá? Concateno com MySQLi error. Passando dentro dele a conexão com o meu banco de dados, MySQLi, tá? Então, ó, acabei de criar aqui o script para inserção de nova categoria. Isso aqui, gente, ele é, como o marca também é um campo só de descrição, basta eu usar esse mesmo arquivo aqui e fazer o do marca. Eu vou fazer isso, não vou entrar no detalhamento, senão a gente não consegue fazer o de inserção de produtos, tá? E aí, como eu fiz a abertura da minha conexão com a base, o que eu faço aqui? Eu tenho que dar um MySQLi close, né? Para fechar essa conexão com o banco. MySQLi, beleza? Então, em teoria, eu já consigo, vou dar um Ctrl S aqui, já é para dar certo a inserção de uma nova categoria. Vamos fazer um teste? Ó, estou aqui na minha base, categoria, só está achocolatado, tá? Então, vou lá na minha página, vou voltar aqui, dar um Ctrl F5 para atualizar a minha página. Vou inserir uma categoria. E veio para a página de cadastro de categoria. Vou colocar aqui bebidas. E vou clicar em cadastrar. Quando eu clicar em cadastrar, ele tem que mostrar para mim nova categoria cadastrada com sucesso, deu tudo certo lá, né? E aqui na minha base categoria aparecer aqui bebidas. Vamos fazer um teste? Cadastrar. Opa, temos um erro de insert aqui. Values bebidas, tabela compra, ponto... eu acho que eu tô... Vamos lá, vamos fazer um teste. Insert into, vamos configurar a conexão. Tá. Deixa eu conferir se eu estou olhando para o arquivo de conexão correto, gente. Carrinho.
Eu acho que eu não alterei aqui, ó. Vamos lá, conexão. Deixa eu conferir se eu estou mexendo nos arquivos certos. Deixa eu fechar tudo, para não fazer confusão aqui com vocês, tá? Então vamos lá, carrinho, conexão. Tá, conexão tá certo. Dentro de conexão, index. Tá lá o categoria.php. Arquivo categoria.php. Tá aqui. Tá chamando o insere-categoria.php. Insere categoria.php. Ele tá chamando o controller conexão, inserindo descrição, post, descrição. Deixa eu ver só uma coisa que eu acho que tem a ver com a raiz de diretórios, tá, gente? Carrinho, deixa eu abrir aqui o e-commerce. Ele está abrindo e-commerce, certo? Então vamos lá. Vamos conferir. Conexão. Cadê o erro? Tá, cadastrar bebidas. Erro, insert into, categoria. Descrição. Velhos, bebidas. Tá, ele está pegando o valor certinho do campo, então está dando certo. Categoria, descrição. Deixa eu ver aqui o nosso insere categoria. Tá, deixa eu copiar esse K de categoria. Vamos lá, insere categoria. Tá tudo certo. MySQL, conexão, vamos fazer um teste aqui. MySQL tá certo. Ctrl S. K de categoria. Deixa eu sobrescrever, porque às vezes eu não estou vendo e não dá tempo de analisar isso aqui. Nova categoria. Deixa eu colocar aqui. K de categoria. MySQL error. Legal. Tá ali MySQL. MySQL close. Echo. Bom, tá certo aqui. Vamos conferir novamente. Vou abrir aqui carrinho. Vamos lá. Categoria está funcionando, então ele achou o caminho do arquivo categoria. Deixa eu só conferir o insere categoria. Categoria, insere categoria. Opa, estou abrindo um arquivo errado. Insere categoria, deixa eu fechar. Insere categoria, vamos lá. CAD. Bom, em teoria, gente, está certo. Deixa eu descobrir categoria. Deixa eu minimizar isso aqui. Legal. Insere categoria. O nome está certo. Insere categoria. Método post. Ah, olha aqui o erro, ó. Eu abri o form e não fechei ele. Olha lá. Eita, gente. Vocês nem para me falar que eu estou errando aqui, hein? Deixando o professor passar vergonha, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou atualizar isso aqui. Legal. Bebidas. Ah, deixa eu voltar para o começo para vocês verem do começo, tá? Vamos lá. Categoria. Bebidas. Cadastrar. Olha lá, ó. Nova categoria cadastrada com sucesso. Vocês viram que um errinho no código faz, né? Então, ó, se eu for lá na minha base agora e clicar em categoria, olha lá o que eu tenho agora. Bebidas, tá? Vamos fazer rapidinho, porque eu perdi tempo analisando isso aqui, peço desculpa para vocês. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar esse de categoria. Gente, eu não vou repetir o de marca, porque é a mesma coisa de categoria, tá? Só tem que tomar um cuidado aqui na hora de criar, ó, dentro de carrinho, new file, de criar as variáveis, tá? Opa. Ah, tá. Carrinho, new file, marca.php. Vou colar aqui o código da marca. Nova marca. Cadastro de marca. É a mesma coisa, porque a marca também só tem um campo de descrição. Aqui o que eu vou fazer? Ó, vou voltar, vai ter um botão voltar para o index mesmo. Aqui no form eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um insere marca, que eu também não tenho ainda esse arquivo, tá? Eu vou criar ele. É um campo de descrição, vou deixar o nome também de descrição, mesma coisa, ó. Ctrl S, vou lá na minha página. Vamos voltar para a minha página inicial. Ctrl F5. Categoria. Ah, tá. Eu só criei o arquivo, né? Vamos lá no index agora. Vou fazer o seguinte, ó. Section.
Estou no index? Estou. Vou copiar aqui do section até o /section, para eu fazer o vínculo aqui, ó, do arquivo marca. Eu já tenho do arquivo categoria, vou fazer do marca agora. Ctrl C, Ctrl V. Ao invés de chamar categoria, eu vou chamar marca, que é o arquivo que eu acabei de criar, marca.php, tá? E aí, ó, ao invés de chamar categoria, vai chamar marca, para colocar no botão. Ctrl S, vou atualizar. Vamos lá? Ó, categoria e marca. Se eu clicar em marca, ele vai para a página que é semelhante à da categoria, ó, cadastro de marca. Perfeito? Vou voltar. Vamos criar o insere marca? Acho que dá tempo. Talvez não dê tempo da gente criar o de produtos, tá, gente? Eu vou pegar o insere categoria, que é a mesma coisa também. Não tem diferença. Vou criar, copiei o código, vou criar um insere... Cadê? Ó, insere marca, tá? Lá em carrinho, botão direito, new file, insere traço marca.php. Vamos lá, vou colar o código aqui, Ctrl V. E aí, ó, o campo lá da minha marca também é descrição no meu formulário, né? Então eu vou manter aqui, ó, descrição, variável descrição. Na hora de fazer o insert, agora eu não vou fazer mais o insert na tabela categoria. Eu vou fazer o insert na tabela marca, que também, ó, tem um campo descrical maiúsculo, tá? Então, ó, insert marca, deixo o descrical maiúsculo e passo a variável descrical aqui do PHP, ó, que está recebendo a informação do form, tá? Vou fazer uma SQL query aqui, ó, novamente, a conexão, como eu já incluí ela aqui, ó, controller conexão, né? Eu faço uma SQL para testar a conexão e executo o meu insert, ó. Só que aqui, para não ficar confuso, ao invés de CAD categoria, eu vou alterar aqui para CAD marca, tá? CAD marca, que é a minha variável, e aqui embaixo também, ó, CAD marca. Pronto, isso aqui é de marca, eu troco o nome da variável. Em teoria, já é para fazer a inserção, tá? Vamos lá fazer um teste? Vou voltar para a minha página. Eu acabei de cadastrar uma categoria, né? Bebidas. Então, vamos lá cadastrar uma marca. Ctrl F5, atualizar a página, né? Vou clicar em marca. Vou cadastrar aqui refrigerante. Não vou colocar nome de marca, tá, gente? Não, vou colocar Coca-Cola. É uma marca. Cadastrar. Olha lá. Nova categoria cadastrada com... Ó, tem que trocar essa mensagem aqui, ó. É nova marca. Vamos lá? Ó, tô aqui em insere marca, tá aqui, ó. Nova marca cadastrada com sucesso. Estava ali no eco que eu acabei não observando. Na próxima ele já vai mostrar a marca, mas a gente fez agora a inserção. Vai mostrar, ele está aparecendo categoria, mas a gente fez a inserção de marca, tá? Vamos lá na nossa base? Tem que aparecer aqui agora, ó, em marca. Ó lá, Coca-Cola. Acabei de fazer a inserção da Coca-Cola. Vamos fazer rapidinho o de produto? Lá em carrinho, botão direito. E aí, nota que a gente viu lá que tem uma classe produto que eu não vou usar, tá, gente? Então, é só para a gente ver na prática como é que faz aqui a criação de um código. O que eu vou fazer aqui agora? New file. Eu vou chamar isso aqui de produtos. Produtos.php. Deixa eu ver se para deixar padrão, eu tinha feito produtos, isso. Então, ó, produtos.php, acabei de criar o arquivo de produtos, tá? Então, o que eu vou fazer no começo aqui, já de cara? Vou abrir um PHP para eu fazer o quê? A inclusão da minha conexão. Aqui eu vou usar o include once, underline once, ele vai fazer a conexão, ele vai fazer a inclusão apenas uma vez, ó. Controller, que é o diretório, a pasta onde está o meu arquivo de conexão, conexão.php, tá? E fecho isso aqui. Fiz a inclusão ali antes do HTML. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar o meu HTML. Doctype, melhor, né? Vamos deixar o bicho fazer o negócio pra gente. PTBR, vou fazer um pouco mais rápido, porque isso aqui a gente já fez detalhado, tá? PTBR, removo isso aqui. Aqui no title é cadastro de produtos. Dentro de body, o que eu vou fazer? Header.
fecho o header, opa, fecho o header. Nossa, gente, tá difícil aqui. Vou fazer um div para pegar o CSS, né? Lá tá center. Ah, Léo, mas onde é que tu tá pegando esse center? Se eu vim aqui, ó, no... Cadê? Carrinho. JS Model. Ué, gente, tá sem o CSS aqui? Tem que ter uma pasta como essa, ó. Deixa eu fazer uma cópia ali, porque eu não sei nem como é que ele tá puxando. Deve estar em outro lugar. Não, depois eu faço, tá? Mas ele tem que ir lá no arquivo CSS, ó. Vou abrir o outro aqui. E aqui eu tenho, ó, o header, tenho produtos, tenho H1, tenho hover, tá? Quando passar o mouse em cima, tem o center aqui, ó. Então ele já está mostrando a configuração ali. Aqui em produtos, eu chamo aqui o class center na div. Vou fechar essa div. Acho que a gente não vai conseguir terminar isso aqui, tá, gente? Mas aí vocês já têm o projeto, vocês conseguem concluir aí de casa. Tenho a div, vou fazer um H1 aqui. Cadastro de produto. H1. Tá, fechei o H1. Vou fazer um href. E vou pegar aqui chamando para o index. O que eu estou fazendo aqui, ó? É essa parte aqui, ó. Vai ter cadastro produtos e vai ter aqui, ó, voltar para o index, tá? É isso que eu estou fazendo aqui agora, ó. Fazendo um href ali, um target. Vou colocar um self, parent não, self. E vou colocar um botão voltar. Fecho esse A, tá? Acho que aqui dentro dessa div é isso. Vamos lá? Embaixo do header, que eu acho que o header também é isso. Aí aqui que eu vou fazer, ó, section, vou usar a tag semântica section que a gente aprendeu no curso, vou chamar produtos, vou fechar essa section logo antes que eu cometa o mesmo erro do form lá, esqueça de fechar, né? Vou abrir o form, deixa eu já fechar ele aqui, /form. E aí aqui dentro do form eu vou fazer um class, na verdade eu nem preciso desse class, vou deixar ele em branco, vou chamar um action, e esse action vai apontar para um arquivo que a gente vai chamar de insere produto.php, tá? Que é um arquivo, como vocês estão vendo, que eu ainda não criei. E o método é post, tá? Já fechei o form ali, deixa eu indentar isso aqui. Bom, dentro do form eu vou fazer o seguinte, eu vou criar nome, 2 pontos, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, input type test name nome, que é o nome desse campo, né? Vou colocar o required já /input. Vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Nome, deixa eu fazer um /br aqui também para ele pular a linha, tá? Aqui no nome é descrição. Léo, onde é que você está pegando essas informações? Lá no diagrama. No diagrama eu consigo ver os campos que eu tenho na minha tabela, tá? Então fica mais fácil para eu definir. Na descrição é teste, o name aqui eu vou mudar. Vou colocar aqui, ó, descrical. Mesmo padrão, tá? Fecho o meu input. Deixa eu colocar esse BR aqui. Copio tudo, colo ali. Agora a gente tem estoque. Uma coisa legal no estoque, que é de HTML aqui, né? Eu vou fazer um input no estoque. E aí no type eu vou colocar aqui number. Por quê? Porque o meu estoque é quantidade, não é isso? E aí no name ali eu vou colocar estoque. Então o type ali eu mudo para number. Deixo required também, né? Para ele obrigar a digitação de alguma coisa. Na descrição, ali no lugar da descrição, que era estoque, eu vou colocar agora preço. E aí no preço tem uma outra coisa legal, né? Um outro atributo aqui da tag input. Vou deixar type number. E aí aqui eu tenho um min, o name aqui, né? Eu vou colocar preco.
E aí aqui eu tenho um min que funciona assim, eu defino um valor mínimo, né? 0.00, não pode ser negativo, né? E ele tem que ser usado junto com o max, que define o valor máximo. Então, eu vou colocar aqui 10.123.00. E aí ele mostra essa, e eu coloco um step aqui também, né? Ele mostra essa 0,1. Ele mostra para mim a questão dos valores, né? Vírgula, alguma coisa, etc, tá? Então, min, max é uma dica legal aí que eu acho que talvez vocês não tenham visto ainda. Preço, e agora que vem a mágica da coisa. Eu vou fazer só esse de categoria para mostrar para vocês, ó, vou abrir aqui, esse negócio legal que a gente fez aqui, produtos, que é esse combo box. Ele faz um select aqui, ó, e ele busca lá na base o que tem de categoria cadastrada, tá? Esse aqui é um código maiorzinho, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Tem uma tag chamada select, que é de HTML, que me permite, name, né? Que me permite criar um código, e eu vou usar o PHP aqui. Seleciona, underline, categoria. Estou dando o nome de seleciona, underline, categoria, tá? Vou fazer um option. Seleciona. O que é esse option aqui, gente? Option. É isso aqui, ó. Quando eu clico em selecione, tá aparecendo aqui, ó, selecione, tá? Eu acho que eu coloquei seleciona aqui. Selecione. Vai aparecer ali como uma opção principal. E agora vem a coisa, ó, PHP. Vou fechar esse PHP. Aqui dentro dele, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma variável resultado, underline, categoria, recebe o select, todos from categoria. Ó, então ele está buscando tudo que tiver dentro da tabela categoria, tá? E aí, ó, eu crio uma outra variável, essa variável chamada result categoria. O que ela vai receber? Ela vai receber a conexão, uma SQLi query, né? Como eu já tenho lá em cima, ó, o include once, ele está fazendo uma SQLi query aqui, passando a string de conexão, uma SQLi, e passando esse insert que eu acabei de criar aqui, ó. Esse select, desculpa, né? Resultado, underline, categoria. E ele faz a busca, tá? Então, essa é a mágica da coisa aqui. E aí eu vou fazer um while aqui, ó. While, quem sabe aí, né? Uma estrutura de repetição. Vou fazer aqui um row, underline, categorias, for igual. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, MySQL e underline fetch, underline assoc, tá? Depois dá uma pesquisadinha o que é esse MySQL fetch assoc, que vocês vão ver que é bem legal isso aí, tá, gente? Underline resultado, result, né? Categoria, que foi o que eu criei aqui, ó, que é a conexão. Quando tiver essa conexão, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Fecho ali naquele final ali, eu fecho o meu PHP. E aí aqui embaixo, ó, eu vou fazer assim, um option novamente, que é HTML, por isso que eu tenho que fechar aqui em cima o PHP, né? Eu faço um option aqui no meio, value, igual, e coloco o PHP dentro dele, ó. É um negócio bem interessante. PHP echo, e aí eu dou um echo nesse rol aqui, ó. Rol categorias. Olha lá, tá? Eu imprimo ele e pego dele o quê? O descrical. Por quê? Porque o que eu quero que apareça aqui é a descrição e não o código, tá? Se eu quisesse o ID, eu colocaria aqui ID, eu acho que é lá ID... Cadê? Categoria, ID, categoria, tudo maiúsculo. Eu colocaria aqui ID, categoria, tudo maiúsculo e apareceria os números lá, tá bom? Vou fechar esse descrical e vou fechar o meu PHP aqui, ó. Que eu abri aqui, ó, tá? Fecho o descrical, fecho o PHP, fecho isso. E fecho o meu option aqui, ó. Option, tá?
Vamos olhar. Option value, tá aqui, abri um aspas, tem uma coisa errada aqui. Deixa eu já verificar, tá aqui, ó. Aqui eu tenho que fechar aspas, aqui, tá? Eu fecho aspas. Isso, na verdade, option, só tenho esse aspas aqui de fora. Abrir aspas, PHP, all, tem que fechar dentro aqui. Ctrl X, fecho os dois pontos, fecho o PHP e aí fecho aqui, ó. Tá, gente? Então não vou conseguir concluir, infelizmente. Agora, com a parte do código pronta e com o projeto que eu mandei previamente para vocês, vocês conseguem concluir e fazer aí esse formuláriozinho de inserção de produtos e eu já provoco vocês a fazer os demais formulários, as demais tabelas aí. Pessoal, foi um prazer ter estado com vocês ao longo dessas 8 aulas. Eu espero humildemente e do fundo do meu coração que eu tenha trazido conteúdo relevante, que eu tenha conseguido de alguma forma contribuir com o aumento dos conhecimentos de vocês. Foi um prazer enorme. A gente se vê nas próximas disciplinas. Até mais!